Fala aí pessoal, beleza? Afinal de contas, vale a pena estudar inglês para trabalhar com análise de dados ou inglês é apenas um item para você preencher os pré-requisitos de uma vaga? E o que realmente você precisa saber de inglês para trabalhar com análise de dados? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como o inglês potencializou a minha carreira. Fica comigo até o final que eu vou compartilhar a minha experiência com vocês e quais são os 3 pontos, segundo a minha opinião, é claro, que você deve levar em consideração em relação ao inglês, beleza? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Eu tenho aí colegas de trabalho americanos, chefes americanos, eu participo de reuniões em inglês todo dia. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que eu posso compartilhar a minha experiência e que isso de alguma forma vai ser útil para você que está pensando sobre investir em inglês para a carreira de análise de dados. E gente, no Brasil é comum, todo mundo faz isso, mas o pessoal aprende lá o verbo to be, ou nem sabe o verbo to be, mas consegue escrever um e-mail meia boca lá. A pessoa já vai lá e escreve assim no currículo intermediário. E eu também fiz isso por muito tempo, mas depois eu descobri que meu inglês realmente não era intermediário, era um inglês muito básico. Mesmo participando de algumas reuniões do Brasil com pessoas da França, da Índia e por aí vai, o meu inglês realmente não era o suficiente para que eu pudesse falar que ele era um inglês intermediário. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas experiências de fracasso que eu tive na minha carreira, algumas coisas que eu passei de ruim mesmo, e claro, algumas coisas que deram certo também, né? Afinal de contas, a gente não erra o tempo todo, né? E pessoal, eu basicamente estudo inglês a vida toda. Inglês sempre foi um karma na minha vida de ter que ficar indo para a escola. Eu nunca gostei, eu era mais aquele moleque de rua lá, carrinho de rolemã, soltar pipa, futebol. Então eu não curtia muito o jogo, por exemplo, né, futebol. Claro que eu jogava lá, eu tive um Super Nintendo lá, jogava o futebol lá do Super Nintendo. Mas eu era alguém mais da rua, não era muito ligado com eletrônicos, assim, digamos assim. Mas conforme eu entrei no mercado de trabalho, eu fui sentindo cada vez mais a necessidade do inglês. E fui indo para escolinhas de inglês, então eu já estudei tudo que era escolinha de inglês lá em Sorocaba, escolas baratas, escolas mais caras, como a Cultura Inglesa, a Berlitz, e escolas mais baratas também, como a First, a CNA e por aí vai. Porém, pessoal, eu nunca levei a sério o inglês, e eu comecei a levar a sério o inglês mesmo apenas quando eu tive a necessidade real, ou seja, eu estava sempre atrasado com o inglês. Quando eu já precisava de uma reunião, que eu sentia que eu precisava ter o inglês ali mais avançado. Por quê? Basicamente, pessoal, eu trabalhava em fábrica. Em fábrica, pessoal, você vê algum americano, um estrangeiro vindo para dar pitaco na fábrica ali, mas normalmente eles ficam ali mais cachefaiada, né? Eu sempre era ali mais baixo nível ali, né, dando suporte para gerência, coisa e tal. Mas era basicamente minha comunicação era limitada ao meu próximo nível ali e claro, era em português. Porém, conforme eu fui crescendo na minha carreira, avançando um pouco mais, eu fui tendo contato aí com hierarquias maiores e essas hierarquias maiores têm contatos com pessoas de fora. E aí eu fui vendo que realmente eu precisava de inglês na minha carreira, senão eu não ia conseguir expandir meus horizontes. Eu ia continuar ali só no próximo nível ali. Foi algo que eu tive essa visão, falei, meu, preciso realmente estudar. Mas antes de chegar nesse nível, aí, de alcançar níveis maiores, aí, eu fui indicado para participar de um processo seletivo na Jaguar Land Rover, quando a Jaguar Land Rover foi abrir a primeira fábrica fora do Reino Unido. E essa fábrica fica ali no Rio de Janeiro, na região de Penedo, Resende, acho que era Resende, se eu não me engano. Eu fui lá fazer entrevista, eu fui muito bem na entrevista, precisava fazer relatório, manjar de sistema, manjar de logística. Eu fui muito bem na entrevista. Até o momento que a mulher do RH entrou na sala e fez uma pergunta em inglês para mim. E eu fiquei... Isso foi em 2015, pessoal. Ou seja, eu já estudava inglês ali, cambaleando de qualquer jeito ali, há uns 10 anos ali, pelo menos. E aí eu tentei ir lá responder, daí eu falei para eles responder a pergunta, né? Daí eles muito educadamente falaram assim, respondeu. Mas, gente, a partir daquele momento, murchou o meu semblante. Já fiz assim, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei para casa, né? Nunca me deram retorno, é claro.
E eu comecei a estudar inglês, aí eu comecei a investir mais, eu fui para a cultura inglesa, falei, meu, vou pegar firme no inglês. Aí eu fiquei um tempo estudando na cultura inglesa, acho que coisa de um ano, depois eu falei, vou investir um pouco mais. Aí eu fui para Berlitz, que era mais caro e deu um pouco mais de resultado, mas as duas foram excelentes. É que eu realmente achava que a Berlitz ia ser um pouquinho melhor e foi realmente... Mas aí não tive a oportunidade de usar inglês. Eu voltei para a mesma fábrica que eu trabalhava lá em 2015, continuei trabalhando lá e não tive contato mais com essa demanda de precisar falar inglês, e eu fui baixando o nível novamente, né? Então eu falei assim, bom, beleza, né? Aí em 2017 eu mudei de empresa, 2018 eu mudei de empresa e 2018 eu mudei de empresa de novo, até que eu precisei ter mais contato com o inglês, porque aí eu fui trabalhar numa área que eu respondia por gestores que tinham muito contato já com o CEO da empresa. Isso foi muito bom para mim, pessoal, porque aí eu falei, meu, preciso melhorar o meu inglês de qualquer jeito. E só que esse estalo, pessoal, veio numa reunião. Eu já tinha mudado de área dentro da empresa também, teve uma reestruturação lá. Eles me aproveitaram em outra área. Nessa outra área eu tive ainda mais contato com hierarquias superiores, até porque o meu cargo já era de coordenador. Então eu já respondia para uma gerente, falava muito com o diretor, que já via o CEO direto, né? Então isso era muito bacana mesmo, foi muito legal. E uma vez eu, com os meus relatórios, com os meus gráficos, estava indo muito bem na empresa e a minha gerente ela foi convidada para apresentar esses indicadores e ela me convidou para ir também, né? Ela sempre deu muita oportunidade, deu muita exposição para mim, assim como o meu antigo gerente na mesma empresa também, eles sempre deram todos os créditos dos relatórios para mim. Então os diretores, CEO da empresa, eles me conheciam basicamente porque os meus gerentes eles falavam assim, isso aqui foi o Bruce que fez, isso me ajudou muito. E por esses créditos que eles me davam, eu fui parar numa reunião, e aí eu cheguei nessa reunião, era o CEO do Brasil, aí tinha o CEO das Américas, aí tinha a pessoa lá que era CFO das Américas junto, tinha um francês que participava aí da gestão aí do Brasil, das Américas, e quando eu fui entrar na sala da reunião, o CEO falou assim para mim, ô Bruce, tudo bem? Aquele papo ali, né, de quebrar o gelo no início da reunião. Ele falou assim, Bruce, fique à vontade aí, caso você queira falar em português. Daí eu, tipo assim, meu, nem passou pela minha cabeça não falar português. Para mim a reunião era em português. Falei assim, caramba, né? Cara, eu tô num outro patamar já, né? Eu precisava estar com o inglês muito bem aqui já, né? E eu fiz a reunião, foi bom. O francês entendeu um pouco de português lá. O CEO, a minha gerente, todo mundo falou inglês quando precisou ali. Mas eu me senti ali o menorzinho de todos, né? Aliás, eu era o menorzinho hierarquicamente, mas eu senti que eu não podia ter o mesmo nível de comunicação que eles ali, porque eu não falava o inglês bem. O meu inglês era muito insuficiente ali. E aí, a partir desse momento, eu falei, meu, preciso voltar a estudar. E aí eu comecei a fazer aulas particulares, e eu fiz aulas particulares até chegar aqui nos Estados Unidos por 3 anos, pessoal. Então eu estudei 2020, 21 e 22 e o começo de 2023 com aulas particulares toda semana. Isso foi um ponto chave para minha mudança aí, porque mesmo que na aula a gente conversava muito em inglês. Isso foi excelente para mim. E teve um outro caso de exposição também, pessoal, que foi muito bom aí para dar aquela apertada no coração e fazer eu criar vergonha na cara, foi que eu fui para uma reunião e eu gaguejei tanto nessa reunião, era uma apresentação para uns franceses, né, pessoalmente, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso sair dessa situação que está muito desconfortável para mim. Ou seja, se eu estivesse aprendendo a nadar, eu estava esperando a água chegar aqui no nariz, aqui assim, sabe? Para começar a aprender a nadar, gente. Era nessa situação que eu estava. Então eu falei assim, realmente eu preciso investir mais no inglês. E aí eu já estava com o inglês bom ali, já estava me comunicando bem, participava de reunião com o francês, com o indiano, e virava aquele inglês ali macarrônico ali que sobrevivia. Essa era a minha realidade. Aí uma headhunter entrou em contato comigo, falou que ela tinha uma posição, que se eu não me interessava, que era para prestar contas direto para os Estados Unidos, que era para uma multinacional, inclusive era a ZF do Brasil, porém era para trabalhar no Brasil prestando conta para os Estados Unidos em uma área financeira lá.
E aí eu falei assim, ah, beleza, né? Só um bate-papo, coisa e tal, né? E enquanto eu conversava com essa headhunter, ela perguntou, Bruce, mas você fala inglês? Eu falei, ah, eu falo inglês. Mas o quanto você fala de inglês? Eu falei, ah, eu participo de entrevista. Eu falei assim para ela, você quer continuar a entrevista em inglês? E aí quando eu falei isso, ela falou assim, não, eu quero sim. E aí ela já começou, a partir daquele momento, ela já começou a fazer perguntas em inglês para mim. E eu respondi todas as perguntas. E aí quando terminou as perguntas, né, eu falei assim para ela, ó, eu acho que eu passei no teste de inglês, né? E ela falou assim, ah, Bruce, você passou, você respondeu, você entendeu bem as perguntas, então você pode participar da entrevista com a gestora. E a gestora da vaga era uma pessoa, uma americana aqui da ZF dos Estados Unidos. Eu fui muito bem no bate-papo, mas sinceramente eu não estava interessado em mudar de empresa. Eu estava mais interessado mesmo era testar o meu inglês, participar de um processo em inglês. E isso foi muito bom para mim, pessoal. E por isso que eu falo, e já falei em vídeos anteriores também, que você praticar entrevista faz bem para você, porque isso vai preparar você para entrevistas realmente muito importantes. E logo na sequência, surgiu essa oportunidade de aplicar para uma vaga aqui nos Estados Unidos. E quando eu fiz a aplicação, eu falei, ah, deixa eu aplicar, né? É o mesmo grupo, a empresa, coisa e tal. Vamos ver se pode dar certo, né? Fiz muito despretensiosamente porque eu não acreditava que pudesse dar certo. E aí eu recebi um e-mail do RH, depois eu fiz uma entrevista em inglês com o RH. E eu fui bem na entrevista, né? Eu não entendia muito bem o sotaque meio texano da pessoa que me entrevistou. Mas ela falava assim, awesome, awesome. Inclusive, se você quer dicas para uma boa entrevista em inglês, no final desse vídeo eu vou deixar o link naqueles quadradinhos que aparece aqui ou aqui, assim, né? Para que você assista e conheça as minhas estratégias para passar em entrevista em inglês, beleza? Então assiste lá que você vai gostar, com certeza. E depois do RH, eu fiz a entrevista com o meu gestor, que é um CFO. Depois eu fiz a entrevista com o vice-presidente. Depois o pessoal me mandou a job offer. Comecei todo o processo de desligamento do Brasil, então fiquei um bom tempo trabalhando ainda para a empresa no Brasil. Depois de um tempo eu comecei já a trabalhar aqui para os Estados Unidos, enquanto cuidavam da minha papelada para que eu fosse transferido aqui para os Estados Unidos, e cheguei aqui dia 2 de outubro de 2022, e só depois que eu cheguei aqui, pessoal, eu percebi que realmente, depois mesmo estudando muito, meu inglês era apenas intermediário ali, porque quando você chega aqui, basicamente você toma soco na cara todo dia, assim, por causa do inglês. Inclusive tem uma história muito legal que eu fui tirar a minha habilitação, a pessoa me fez uma pergunta, eu não entendi, ela deu uma risada assim, e depois eu descobri que eu virei doador de órgãos, né? Então, faz parte do aprendizado. Foi muito bacana. Eu conto isso aqui para os americanos e eles choram de rir com essa minha história de virar doador de órgãos. E, pessoal, vivendo aqui a vida de um americano, claro que eu não sou americano, mas eu tenho que fazer todas as coisas, né? Eu tenho que alugar uma casa, fazer um seguro de carro, ir na padaria, mercado, açougue, fazer viagens internas aqui de carro, de avião também. Ou seja, eu tenho que fazer basicamente tudo que um americano precisa fazer para viver. E só assim eu realmente consegui perceber o quanto o inglês fez falta para mim a vida toda e o quanto o inglês poderia ter ajudado a potencializar mais ainda a minha carreira se eu tivesse me dedicado ao inglês muito antes do que eu realmente comecei a me dedicar. Porque se for ver, eu comecei a me dedicar de verdade mesmo apenas em 2020, pessoal. Apenas 2020. Hoje em dia, meu inglês, não vou dizer que é avançado, mas eu vou dizer que eu consigo sobreviver. Eu faço apresentações, já fiz apresentações pessoalmente em inglês para uma plateia de 60 pessoas, cientistas, gerentes, diretores, pessoal voltado a dados. Participo de reuniões com pessoas do mundo todo, China, França, Estados Unidos, Brasil e por aí vai. E vivo a minha vidinha aqui nos Estados Unidos. Então assim, antes de eu falar aí as 3 conclusões, se eu pudesse te dar um conselho comece a investir no seu inglês agora. Isso vai fazer muita diferença para você. E aí agora eu vou falar aqui as 3 conclusões aí que eu posso tirar da minha carreira aqui. Então assim, pensa assim, pessoal, vale a pena estudar inglês? Porque o que realmente de inglês você precisa saber? E é assim, pessoal, você quer trabalhar em multinacionais? Ou seja, quer trabalhar em grandes empresas? Você vai precisar de um inglês. Porque grandes empresas estão se globalizando
E essa globalização dessas empresas está demandando contato com pessoas de outros países. E o contato é feito principalmente em inglês, pessoal. Então, inglês é muito importante para você se você quer trabalhar em grandes empresas. E o meu segundo ponto é o seguinte: vale a pena estudar inglês porque as empresas, principalmente aqui da América do Norte, estão abrindo os olhos para o Brasil, para contratar profissionais no Brasil. E como que elas fazem isso? Normalmente elas contratam uma empresa no Brasil, você vai ser funcionário dessa empresa, então você vai receber em reais ou às vezes até em dólares, mas vai prestar contas aqui para a empresa dos Estados Unidos. E isso tem um grande motivo: o custo, pessoal. Mesmo que pague um monte de imposto no Brasil, ou a burocracia de contratar você por uma empresa terceirizada, ou pagar você em dólar aqui por uma empresa LLC, por exemplo, vale a pena para eles porque o seu custo é muito menor. Mesmo eles pagando você em dólar, você vai custar bem menos trabalhando no Brasil do que se eles precisar pagar em dólar um americano aqui. Provavelmente você vai custar metade de um americano e vai ficar muito feliz trabalhando do Brasil. Isso é muito importante. Inclusive, pessoal, no período que eu fiquei trabalhando do Brasil, eles pagaram a diferença do meu salário quando eu cheguei aqui. E deu tipo uma bolada. Eu falei assim: nossa, meu salário era muito ruim, mas não era. Meu salário era bom no Brasil também. Mas quando convertia em dólar e depois comparava com o meu salário em dólar aqui, a diferença era muito maior do que eu ganhava no Brasil. Inclusive, eu achei muito legal que eles pagaram essa diferença quando eu cheguei aqui. Foi muito bom, porque eu estava começando do zero aqui, né? E o terceiro ponto que, segundo a minha experiência, eu sugeriria para você levar em consideração é: se você quer alcançar hierarquias maiores onde você trabalha, você deve estudar inglês. É um ponto básico. E não espere, como eu fiz, de chegar lá para depois correr atrás. Faça isso antes, pessoal. Aprenda com o meu erro. Lembra que eu disse para vocês: eu acredito que eu teria subido muito mais na minha carreira se eu tivesse me dedicado ao inglês muito antes. Hoje em dia, inglês é algo normal na minha vida. Eu ainda estou estudando, ainda estou melhorando, evoluindo no inglês. Mas com certeza, se eu tivesse me dedicado muito mais ainda quando estava no Brasil, eu teria tido um resultado muito antes do que eu tive. Então, apenas para recapitular os 3 pontos: trabalhar em multinacionais precisa de inglês, ou seja, em grandes empresas, ser contratado por uma empresa fora do Brasil, ganhando em dólar ou em real, mas com um salário mais atrativo, precisa de inglês. E se você quiser subir na sua carreira, ter contatos aí com hierarquias maiores, você vai precisar de inglês também. Tudo isso devido à globalização, que utiliza como principal idioma o inglês. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, comenta aqui embaixo, você vai me ajudar muito. Você não tem ideia como seu comentário, seu engajamento vai me ajudar. Então, dá aquele curtir, se inscreva aqui no canal, que eu quero trazer mais conteúdo, mas eu preciso ter feedback de vocês do que eu vou trazer de conteúdo aqui. Então, deixa sua dica, que a minha ideia é trazer conteúdo que agregue valor à sua carreira, ao seu conhecimento. Beleza? Muito obrigado e até mais!